Apareceu para mim, saltou, aí hoje, um short, não sei se foi um short, foi um Reels, um dos dois assim, de alguém fazendo um react. Um professor, eu tô com o nome dele aqui, mas eu não vou citar o nome, porque, questão de ética, eu não gosto de ficar com briga de lá, briga pra cá, mas como o vídeo dele já estava com quase 200 mil visualizações, esse corte, onde ele está, assim, literalmente desprezando o que eu falei, eu vou responder umas 4 ou 5 coisas que ele falou ali. A coisa que ele faz é... Por causa de um podcast, um professor católico teve seu vídeo com a monetização reivindicada pelo arqueólogo Rodrigo Silva após o professor refutar falas sobre a vida de Constantino. Rodrigo Silva chega a fazer um vídeo sobre este tema, mas sem citar o nome do professor, e aparece muito incomodado. O canal do professor é muito menor e teve sua desmonetização deste vídeo por uso de imagem, apesar de ser um react. Lembrando que de tempos em tempos o arqueólogo faz esse tipo de vídeos ou comentários na internet para pessoas que refutam suas teses. Um dos canais foi do Teologar e o mais recente foi para o pastor André Valadão, que respondeu a um internauta de Adventista era seita. Mas quem é este professor católico que acabou tirando o equilibrado Rodrigo Silva do sério? O nome dele é Lucas Lancaster, professor da História da Igreja. Ele é católico e suas redes sociais têm em torno de 100 mil seguidores, número relevante, porém muito menor a do arqueólogo. Lembrando que Rodrigo Silva era católico e tem formação católica, onde em alguns foi conclusão do mestrado em Teologia Histórica pelo antigo Instituto Santo Inácio de Teologia em 1996. Neste vídeo vamos conferir a resposta dada diretamente a Rodrigo Silva refutando o vídeo sobre Constantino. É muito esclarecedor, assista até o fim e comente o que você achou. Se inscreva no canal. Deixa seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Em 2023 eu gravei 2 reacts a uma participação dele em um certo podcast. O primeiro foi um react curto, de apenas 9 minutos, e algumas semanas depois eu publiquei um maior, de 41 minutos, no qual eu fundamentei as minhas críticas. E eis que no dia 7 de outubro de 2024, Rodrigo Silva publica um vídeo intitulado, abre aspas, Constantino, herói ou vilão do cristianismo, fecha aspas, no qual ele se dedica a vilipendiar a história de um personagem histórico cuja vida ele evidentemente não conhece, voltando a inventar fatos e a fazer induções desenraizadas das fontes, e no qual ele ainda se propõe a me responder. Isso eu admito que me surpreende, afinal o canal dele é 30 vezes maior. Já eu não penso que é falta de ética dar um nome daqueles cujas invenções eu me disponho a desmascarar. Inclusive, eu acho que não fazê-lo seria sinal de covardia. A razão e o escopo da polêmica, o que me levou a gravar os 2 vídeos em 2023, foi o vídeo de uma participação dele em um podcast, no qual ele faz uma sucessão de afirmações a respeito da história da igreja no século IV. Afirmações que eu considero esdrúxulas e absurdas. E agora, mais de um ano depois destes meus vídeos, ele faz esta live na qual me responde. No entanto, antes de entrarmos no tema que ele se propõe agora a falar, é importante deixar aqui anotados os pontos que eu contestei e que ele não respondeu, e que são a maioria. Vamos passar aqui em revista deles brevemente. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal. Nós sabemos que o cristianismo só foi elevado à religião estatal 43 anos depois da morte de Constantino. O Edito de Milão, pelo qual Constantino deu liberdade à igreja, ocorreu em 313. O Edito de Tessalônica, pelo qual a igreja foi elevada à religião estatal, ocorreu em 380. Entre os 2 fatos, passaram-se 67 anos. O exato termo temporal que separa a proclamação da independência no Brasil e o golpe da República. O que ele afirma seria o mesmo que afirmar que Deodoro da Fonseca proclamou a independência do Brasil, ou que Juscelino foi eleito presidente da República em 2022. Pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma. Eu admito, sinceramente, que esse ponto me constrange um pouco. Aqui não é motivo para rir, de fato, é motivo para chorar. Porque isso demonstra o nível civilizacional e cultural em que nós nos encontramos. Afinal, quem disse isso é um arqueólogo tido como referência intelectual no nosso país. E, bom, basílicas católicas são igrejas, são templos, são edifícios sagrados. Mas a Basílica Romana era um edifício público, civil, destinado a abrigar audiências judiciais, assembleias públicas, por vezes até comércio e agiotagem.
O próprio Constantino construiu uma basílica nesse sentido romano, a célebre Basílica de Maxêncio e Constantino, cujas ruínas se encontram até hoje no Fórum, em Roma. Por isso, eu acho que é bom enfatizar e retomar a questão. Eu te pergunto, Rodrigo Silva, a pergunta continua aqui. As basílicas romanas eram templos? Transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Isso é falso. Constantino construiu igrejas em formato de basílica em Roma, em Jerusalém, em Constantinopla, mas não transformou as basílicas romanas em igrejas. Isso somente sucessores seus fariam. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Isso aqui também é triste, afinal vem de um arqueólogo. O panteão, ele não pode ser enquadrado na noção que os romanos tinham de basílica e nem na noção arquitetural de basílica. O panteão era, sim, um templo, portanto não era basílica. E é uma construção redonda, enquanto as basílicas, tanto romanas quanto cristãs, são essencialmente e invariavelmente de estrutura retangular. Ele diz que Constantino transformou o panteão em igreja e substituiu as estátuas dos deuses por estátuas de santos. Pessoal, o panteão foi convertido em igreja pelo Papa Bonifácio IV em 609, 272 anos depois da morte de Constantino. Fala que Roma modificou o calendário. Pessoal, Roma fez o calendário. Os meses que ele aponta no vídeo são meses romanos, não são meses hebraicos que Roma modificou. E por que ele envereda nessa questão? Para embasar o que ele disse logo em seguida a respeito de uma profecia do Antigo Testamento que fala da modificação do calendário. Ele toma o calendário juliano, que é um calendário pré-cristão, promulgado em 46 a.C., e o coloca entre as mudanças que, segundo ele, Roma fez em realização dessa profecia veterotestamentária. E antes que eu me esqueça, houve menção às minhas risadas ante as inconsistências ditas por ele no vídeo original. A respeito disso, eu só tenho uma resposta. A de que é melhor rir de uma tolice que outrem diz do que rir às custas da verdade. Porque quem mente, ri da verdade. Rezemos para que Cristo conceda a este Senhor o dom da conversão, como um dia converteu Constantino, o primeiro imperador cristão. E peçamos à Santíssima Virgem Maria, terror de todos os hereges, exterminadora de todas as heresias, que nos livre do erro e da mentira. Ao fim e ao cabo, e agora eu falo diretamente aos católicos, nós podemos nos alegrar, porque nós sabemos que as promessas de Cristo não falharam 1, 2 ou 3 séculos depois dele. Para nós, aquilo que Cristo prometeu, a perpetuidade da sua igreja, não falhou nem no século IV e nem em século algum. O Império Romano, que não venceu a Igreja Católica com as perseguições, tampouco a venceu com uma pretendida paganização. O Império Romano foi vencido por Cristo e não o contrário. Para nós, o cristianismo não se perdeu no dia seguinte a Cristo para reaparecer 16, 17, 18 ou 19 séculos depois por iniciativa de uma visionária dos Estados Unidos ou de qualquer tolo que se propôs a fundar uma igreja. Não. Nós sabemos que não. Nós sabemos que a igreja de Pedro é a igreja de Leão Magno, de Gregório Magno, de Gregório VII, de Pio V, de Pio X. A igreja que os apóstolos legaram a Clemente, a Inácio e a Policarpo é a igreja de Irineu, de Cipriano, de Atanásio, de Ambrósio, de Crisóstomo, de Basílio, de Agostinho, de Anselmo, de Boaventura, de Aquino, de Belarmino e de Ligório. A igreja daquelas virgens dos tempos das perseguições pré-constantinianas, a igreja de Blandina, de Cecília, de Luzia, de Anastácia, de Ágata, de Inês, é a igreja de Escolástica, de Hildegarda, de Clara, de Catarina, de Teresa, de Margarida, de Teresinha.
A igreja daquela multidão de mártires dos séculos I, II, III e IV, a igreja de Estevão, de Lourenço e de Vicente, não é outra que a igreja de Antão, de Patrício, de Bento, de Bonifácio, de Bernardo, de Francisco, de Domingos, de Antônio, de Inácio, de Mó, de Xavier, de Filipe Neri, de João Bosco, de Vianney. E nós sabemos que aquela igreja na qual Constantino entrou pelo batismo é a igreja que um dia seria a de Teodósio, de Clovis, de Carlos Magno, de Henrique, de Estevão, de Fernando e de Luís. Deve ser muito triste pensar, como eles pensam, que a obra de Cristo se perdeu há 17 séculos, mas não se perdeu. Nós temos a certeza de que a igreja de Jesus Cristo não foi vencida pelo Império Romano, foi ela que o venceu. Nós sabemos que a igreja que saiu das catacumbas vitoriosa após a era das perseguições é a igreja que converteu os bárbaros, é a igreja que construiu a cristandade, que levou o evangelho aos 4 cantos do mundo, vencendo as heresias, superando as perseguições, sobrevivendo aos impérios, sentada no áureo trono dos séculos e rompendo vitoriosa depois de cada crise, dotada sempre da certeza que contra ela, a igreja que Cristo edificou sobre Pedro e seus sucessores, as portas do inferno jamais prevalecerão. Você, católico que me assiste, agora eu queria que você soubesse que essa história é sua. A longa jornada da igreja pelos séculos não é para nós uma história longínqua, distante, que nada tem a ver conosco. Não. Essa é a nossa história. Quando nós somos batizados, como Constantino um dia foi, nós somos incorporados à igreja e, portanto, a história dela também é nossa. E tampouco não é uma história baseada em hipóteses, teorias, suposições, não. A nossa religião é histórica, os seus fundamentos estão na história, como diz Dom Prosper Guéranger. E é justamente para ajudar os católicos a conhecer a sua própria história e impedir que eles caiam em falastrões que eu fundei a Escola de História da Igreja.